A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados ouvintes. Esse é o seu canal A Bíblia em Foco, eu sou o pastor Levi Longaray Martins. Amados e queridos irmãos, nós vamos neste momento gravarmos mais um vídeo. Quero pedir a todos vocês a gentileza de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos, comentar e não esqueça de acionar os sinos das notificações. Queridos e amados também, eu quero agradecer a vocês que estão inscritos no nosso canal desde o começo, a vocês que estão chegando recentemente. É um prazer muito grande poder ter vocês como família, como irmãos em Cristo, e dizer a todos vocês que todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos ou que nós falarmos com Deus através de uma palavra de oração, estaremos com toda certeza colocando os vossos nomes nas nossas orações. O assunto de hoje é sobre um jovem pregador de boa aparência, um jovem galã do meio evangélico, o rapaz chamado Patrick Moura, que nasceu, é claro, nos Gideões Missionários, o maior evento de missões considerado de todo o mundo. Nós sabemos que ali nasceu todas as celebridades, pregadores e cantores gospel, a maioria passa por ali, e pelo programa do Raul Gil. Mas enfim, meus amados, o assunto desta feita é o seguinte: esse rapaz é filho do Saulo Moura e sobrinho do bispo Paulo Moura, que também eram pregadores do grande evento dos Gideões Missionários. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao senso comum de dizer a todos vocês que esse rapaz bonito, esse rapaz atraente, esse pregador eufórico que pregava gritando a sua mensagem, os seus sermões, seus sermãos eram todos na linha pentecostal, regados de revelações, profecias. Eu não entendo como é que revelam tanto, mas não conseguem revelar a sua própria pessoa, a sua própria fraqueza, o seu próprio fracasso. Deus não consegue revelar a eles, porque falta humildade. Enfim, revelações e mais revelações, profecias e mais profecias, mensagens regadas de fogo e poder, eram as mensagens desse jovem rapaz. Logo após esse rapaz se levantar como pregador e ser conhecido em todo o Brasil e fora, esse menino veio porque esse rapaz não era filho biológico da esposa de Saulo Moura. Esse rapaz, ele tinha a esposa do Saulo Moura como sua madrasta, e houve, dentro do lar, pintou um clima estranho. Esse rapaz passou a ter sentimento pela própria madrasta. O que aconteceu? Logo depois, esse rapaz acabou aderindo um relacionamento com a madrasta, trazendo às redes sociais e ao globo terrestre um dos maiores escândalos do meio evangélico até então acontecido. Até então acontecido, nenhuma pessoa do meio evangélico tinha cumprido a palavra que Paulo escreveu aos Coríntios, que entre vós tem alguém que sobe até a cama do próprio pai e se relaciona com a própria pessoa da família. Então esse rapaz trouxe esse escândalo à tona no meio evangélico de todo o Brasil e passou a se relacionar com a madrasta, e o Saulo Moura acabou ficando sem a sua esposa, perdendo a sua própria esposa para o seu próprio filho. Isso veio à tona, trouxe um escândalo muito grande. Não estamos aqui para falar de escândalo, mas o escândalo ele vai vir. A Bíblia diz que é inevitável que venha o escândalo, que aconteça o escândalo, mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Então o escândalo nada mais nada menos que é Deus expondo a podridão e o pecado das pessoas. Então tenha em mente que Deus vai expor. Quando os homens colocar debaixo do tapete, Deus vai preparar algum meio, alguma forma para que isso venha à tona. Ainda mais no tempo do fim, os escândalos vão acontecer. E é mister que isso aconteça para que se cumpra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pois estamos tão perto e tão próximo do arrebatamento da igreja. Então, meus amados e queridos irmãos, esse rapaz veio se relacionar com a sua própria madrasta, e nós sabemos que esse rapaz, ele traiu a confiança do seu pai, ele traiu a confiança do seu próprio pai dentro da sua própria casa, do seu próprio lar, ele traiu a confiança do seu Deus e traiu a confiança das pessoas que viviam com ele. Então é um pecado muito grave para que o meio evangélico se esqueça com facilidade, porque o meio evangélico é complicado. O povo brasileiro esquece dos políticos corruptos após 10 anos. O povo brasileiro
gosta muito de festa e esquece ligeiro das coisas terríveis que acontecem no meio político. E na igreja não é diferente, as pessoas logo esquecem das atrocidades que essas pessoas cometem, do que essas pessoas fazem. Logo, logo os membros não sabem mais discernir e saber a quem estão seguindo. Logo, logo já esquece desses pecados terríveis, essas pessoas continuam por aí enganando os pobres dos fiéis, as pobres pessoas que não têm conhecimento bíblico. Então, meus queridos e amados irmãos, depois da separação, depois do escândalo consumado, depois dele sair o nome dele, saiu o seu nome das mídias sociais, saiu dos altares da igreja, mas nós sabemos que no tempo que ele se levantou nos Gideões como pregador, ele também era apoiado pela Igreja Batista da Lagoinha, e uma grande personalidade do meio gospel, o grande amigo do Matos Nascimento, o André Valadão, foi uma das pessoas que apoiou muito esse Patrick Moura. Por isso que eu digo a vocês que essas celebridades é tudo igual. Não importa que depois que o escândalo veio, se retratou André Valadão e falou para a Igreja Batista da Lagoinha que o Patrick Moura era uma pessoa que não carecia do crédito deles, mas enfim, já tinha passado por lá, já tinha escandalizado, porque hoje em dia é assim, ninguém quer compromisso com a palavra. Ninguém quer compromisso com o evangelho. As pessoas querem vir para a igreja e continuar levando a vida da mesma forma que eles levavam no mundo, sem renúncia, sem mudança de caráter, sem mudança interna nem externa. As pessoas querem vir e da maneira que eles vêm, eles querem ficar participando das mesmas coisas que eles participavam anteriormente no mundo, vivendo a mesma vida que vivia, agindo da mesma forma que agia, falando da mesma forma que falava. Quer dizer, eles querem enfiar-nos goela abaixo que Deus não é um senhor maldoso que está por aí exigindo algo de nós ou nos fazendo obrigações, que Deus é um Deus que nos dá o direito de viver uma vida em liberdade. Essa liberdade, ela não é a liberdade que Paulo falou, nem que a Bíblia falou. Essa é uma liberdade que dá ocasião à carne. E não é essa liberdade que nós em Cristo buscamos, porque nós somos livres. Mas uma vez livres, não estamos livres para nós voltarmos ao pecado ou praticarmos o pecado. Então, meus amados irmãos, depois dessa bagunça que o pastor Patrick Moura construiu em todo o Brasil, em vez dele se humilhar, reconhecer os seus pecados, de forma alguma você achou que ele ia reconhecer? Não reconheceu. Eu não sei até onde vai o orgulho e a soberba dessas pessoas. Essas pessoas quebram regras, quebram estatutos, quebram mandamentos e vão indo para frente. Eles não se humilham e não se dobram na presença de Deus. Então, como eles foram tentar construir e contrair um matrimônio, um novo, um recasamento, um divórcio, um novo matrimônio, que para mim nada mais é do que seguido de adultério, continuação de adultério, eles vão procurar as leis aqui no Brasil e a lei aqui civil, a lei do Brasil, não ampara o casamento em forma alguma, instância alguma de um filho com a madrasta ou de uma enteada com um padrasto. Não há esse apoio nas leis brasileiras. Então eles, em vez de reconhecer que mesmo não estando amparado pela lei, era um erro terrível para eles prosseguir, de forma alguma, nem assim eles param. Eles tentam um outro lugar para que eles possam contrair o matrimônio. E eles vão para o país, aqui para o exterior, país vizinho da Argentina, e lá a lei, talvez colocada pela presidente a Cristina Kirchner e os seus parlamentares, mudando as leis lá do casamento, lá ele conseguiu então casar-se, civilmente falando, nas leis terrenas com a sua madrasta. Casou com a sua madrasta lá na Argentina e retornou para o Brasil. Agora você pensa que está acabado? Não, de forma alguma. Agora eles vão optar por abrir uma nova igreja. Eles já têm a sua nova igreja, uma igreja que já tem mais de 1000 membros. Aí você imagina aonde nós vamos parar. Aonde nós estamos indo com esse cristianismo falso, com esse evangelho prostituído que está sendo pregado por essas pessoas. E o pior é que tem pessoas para seguir esse tipo de gente. Eu já falei aqui para vocês sobre a igreja da Lana Roder, que é uma igreja para homossexuais e lésbicas, e a Lana Roder bate pé dizendo que está certa, filha de Satanás. Nós já temos hoje aí o pastor Davi Miranda Filho, que em vez de ficar na Igreja dos Amores, não se humilhou lá, sempre tendo os seus momentos de fraqueza. Eu sei que no rodapé desse meu vídeo vai dar bastante polêmica, mas enfim, eu estou falando daquilo que eu sei. E nós temos aí agora a igreja desse pastor Patrick Moura, o pastor que subiu à cama do seu próprio pai para prostituir
e toma posse da sua própria madrasta, da esposa do seu próprio pai. Então ele tem uma igreja fundada, igreja nova, no silêncio, não se vê quase mais falar da pessoa dele, mas ele já tem uma igreja com mais de 1000 membros. E o que mais me chama a atenção é que ele continua nas revelações, é aquele pastor tipo o Leonardo Alves, que é o pastor das revelações, dos mistérios fortes, das revelações fortes, do sobrenatural. Continua lá com as mesmas profecias, com as mesmas revelações mentirosas e continua cheio de pessoas seguidoras, porque tem pessoas que querem mais mesmo é se divorciar e recasar e viver nessa vida promíscua, nessa Babilônia, nessa Babel, nessa confusão. Então, quando eu falo nos meus vídeos aqui sobre divórcio e exponho o divórcio das celebridades para que a igreja venha abrir os olhos, para que muitos irmãos que são fiéis ainda não venham cair nessa falácia, eu sei que tem pessoas que dão like negativo nos meus vídeos, tem pessoas que ficam contrárias a mim nos comentários, é porque vocês, na verdade, já perderam o rumo do céu. Aonde que está na Bíblia que eu posso abandonar minha esposa e recasar? Aonde que eu encontro um apoio para essa atrocidade? De forma alguma, nós temos que ser fiel ao casamento, fiel aos contratos, fiel à esposa, fiel ao Senhor, e o divórcio é uma coisa espúria, nojenta, que destrói, que rebenta, que reparte, que rasga, enfim. Então, de forma alguma, tem base bíblica, mas as pessoas querem arrumar um tipo de álibi ou um viés para vir dizer que pode sim se separar e casar. Por isso que tá essas igrejas aí, verdadeiros cubículo de divórcio, verdadeiros são antros de perdição, onde as pessoas estão tudo casado e recasado, às vezes da própria congregação ali, a pessoa tem que ficar olhando na comunhão da igreja para a pessoa que era esposa dele. É uma confusão, a Babel. Mas enfim, voltando ao assunto, isso prova o quanto os cristãos são coniventes com o pecado e com o erro. Isso me faz entender o quanto as pessoas querem viver uma vida dúbia, uma vida de pecado, uma vida que não está pautada nas Escrituras. Isso me faz entender o quanto as pessoas estão virando as costas para Deus e querer fazer valer aquilo que a própria Bíblia não diz. Ora, meus amados, as cartas paulinas, os evangelhos, eles apontam muito claro que não há um segundo casamento. Os próprios discípulos ficaram de cabelos em pé quando Jesus conversou com eles acerca do casamento e do divórcio. Eles mesmo disseram, mas se é dessa forma, então não convém que o homem case. Aí Jesus teve que explicar para eles o verdadeiro significado do matrimônio e do casamento. Ora, existe no mínimo 3 eunucos na Bíblia Sagrada. Existe várias situações, e eu quero dizer para vocês que o casamento, ele não é fácil de se manter dentro do casamento, mas há uma regra estabelecida que não pode ser quebrado os votos do casamento. Então, quando a pessoa entra numa vida conjugal, ela já entra sabendo, ele está ciente do que Deus quer e o que Deus não quer relacionado ao casamento. Então, minha fala, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, sobre essa situação do Patrick Moura, essas pessoas da nossa igreja, das igrejas evangélicas no Brasil, elas esquecem muito cedo daquilo que esses pastores estão cometendo e fazendo, e daqui a pouco estão seguindo esses pastores aí. Pelo amor de Deus, é o fim dos tempos. De forma alguma Jesus vai arrebatar uma igreja de amaziados, de divorciados, de separados, de recasados. Deus não vai arrebatar uma igreja de gente seminua, de pessoas maquiadas, pintadas, extremamente pintadas e maquiadas. Deus não vai arrebatar uma igreja de pessoas que estão na praia, nua. Deus não vai arrebatar esse tipo de gente, não, meus amados e queridos irmãos e ouvintes. Não pense que eu sou uma pessoa muito velha, que eu sou arcaico, que eu sou ultrapassado, careta, ou que eu sou uma pessoa que não tem conhecimento, não. Não, de forma alguma. Eu tenho 46 anos, mas desde os meus 20 anos eu estou vivendo esse evangelho. Viajei o mundo, andei, pastorei vários trabalhos, cuidei de várias igrejas, grandes, pequenas, fiz vários cursos, fiz várias faculdades, e eu estou aqui para dizer para vocês que Deus não vai arrebatar uma igreja de braços dados com o mundo, uma igreja amiga do mundo, uma igreja com as suas vestes manchadas, uma noiva com o seu vestido completamente manchado. De forma alguma Deus vem buscar esse tipo de gente. Cuidado, hein? Aquilo que Cristo falou em Mateus, apertado é o caminho, estreito é o caminho
e apertada a porta que conduz à salvação. Estreita a porta e estreito o caminho. E amplo e largo é o caminho, e muito ampla e larga é a porta que conduz à perdição. E são muitos os que entrariam por ela. Não esqueça das palavras do Mestre quando ele cita a sua citação em Mateus. Não esqueça disso. O caminho que conduz à salvação e a porta é estreito. Isso vai se cumprir. Isso está se cumprindo nos nossos dias. Veja bem e analise que é muito menos o número de cristãos verdadeiros hoje do que dos cristãos falsos. O número de cristãos falsos é avassalador, enquanto que nós às vezes andamos e procuramos para achar um pregador que está de acordo com as Sãs Escrituras, com as Sãs Palavras. Quando prega uma coisa, não prega outra. Quando fala de um item doutrinário, esquece do outro. E esquece que a palavra de Deus é um todo. É um todo. Não adianta você fazer uma coisa e omitir a outra, de forma alguma. O apóstolo São Paulo, quando ele pregou, ele disse: não esqueça que eu fui até vocês pregando e anunciando todo o conselho de Deus. Paulo não pregava algo e deixava algo para trás. Paulo era uma pessoa que ele levava todo o conselho de Deus. Não adianta de forma alguma, meus queridos e amados irmãos, nós coarmos um mosquito e engolirmos um camelo. Se nós pregamos um item doutrinário, nós temos que pregar o outro. E hoje nós encontramos nos dias de hoje pessoas que pregam aquilo que lhes é do seu agrado, naquilo que eles não estão se estribando, mas no outro assunto no qual eles vão se estribar, eles já não pregam. E a igreja tem que trazer o evangelho verdadeiro. Então, para mim, Patrick Moura é um falso profeta. É um falso profeta, é uma pessoa que não reconhece seus erros, é um charlatão, poderia entrar na área de canalice, um canalha, um bandido espiritual, alguém que está vestido de terno e gravata. E para mim é um Absalão que subiu à cama do seu pai Davi e possuiu 20 mulheres concubinas de Davi. Patrick Moura, para mim, no meu modo de pensar hoje, meus queridos irmãos, encerrando nosso vídeo, é o Absalão dos dias atuais. Que Deus abençoe e fique em Cristo até o próximo vídeo, querendo Deus.